8 horas, 1 minuto em Campos. Já voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3, ao vivo em nossas redes sociais, Face, YouTube, Instagram, na Twitch TV também, onde você pode baixar, inclusive na sua Smart TV. Campos amanhece com tempo bom e deve seguir assim ao longo do dia. No outono brasileiro, a máxima para hoje é de 33, a mínima é de 22 graus, agora aqui no centro faz 28 graus. No programa de hoje, com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Baixe o app aí do Laboratório Plínio Bacelar para você ter toda a comodidade de saber o resultado dos seus exames na hora, no seu celular. Programa de hoje tem o prazer de receber aqui o Dr. Haroldo Igreja, professor, médico, cirurgião, oncologista. Ele vem para falar está falando, né, sobre o mês de março lilás, que é sobre a prevenção, combate, todos os cuidados ao câncer de colo do útero, que mata pelo menos, segundo o Ministério da Saúde, 6 mil mulheres por ano. Não sei se esses números estão atualizados do Ministério, mas é uma quantidade gigantesca. Para cada 100 mil mulheres, pelo menos 49 têm o câncer de colo de útero. Muito complicado, mas como o doutor Haroldo já disse aqui, não é sentença de morte para ninguém. Vou usar uma pergunta, mais uma lá do grupo de WhatsApp, desse prestigiado grupo aí do blog Opiniões e do Folha no Ar. Doutor Haroldo, a pergunta vem lá de Bom Jesus do Itabapoana. Conhece Bom Jesus do Itabapoana? Só passei. Maravilha. Vem da Silvana Venâncio, é jornalista, e ela deixa aqui a pergunta dela. Doutor Haroldo, a partir de qual idade a mulher começa a se preocupar com a prevenção do câncer de colo do útero? E com a pandemia da Covid-19, os casos aumentaram devido às mulheres não terem ido fazer os exames preventivos? Pergunta da Silvana. Vou responder junto. O que acontece? A mulher deve começar a se preocupar com a prevenção do câncer de colo de útero quando é menina, aos 9 anos de idade, com a vacinação, tá? Então, preferencialmente dos 9 aos 11, né, com 2 doses, com intervalo de 6 meses. Essa é a prevenção primária. Prevenção secundária, né, quando a gente vai tratando lesões, né, ou preventivos que já vieram alterados. Mas a mulher deve fazer o exame de preventivo a partir dos 25 anos de idade ou após o início da sua vida sexual. Isso tudo é um tabu, né? Porque acaba que tá ligado à sexualidade, acaba trazendo desconforto, né? O médico, o ginecologista é o médico responsável por isso, mas a gente tem que encarar igual o exame de próstata no homem, né? É a vida em primeiro lugar, antes dos preconceitos, né? E aí vai protelando essa coisa, e acaba posteriormente com essa protelação toda se complicando. E a questão da pandemia, né, Sim. Desculpa interromper, mas a pandemia realmente afastou todo mundo dos consultórios e da prevenção e do tratamento, né? O câncer de colo de útero, ele só é sensível à mulher em estágios avançados. Além de matar a mulher, também não permite gerar vida, né? Então, a mulher, todos nós nascemos da mulher, né? E um estigma muito grande, até em casos iniciais, é justamente a infertilidade. O colo do útero, ele é uma fronteira entre a vagina e o interior do útero.
E ele tem uma batalha entre um tecido e outro que acaba gerando uma zona de inflamação crônica, que é onde acontece o câncer do colo do útero. Essa zona de transformação, que é essa zona de batalha, né, ela é o lugar onde o HPV também tem uma maior patogenicidade. O que é isso? É o lugar onde ele cria mais problema, porque já tem uma inflamação crônica. E as lesões iniciais ali dificilmente são diagnosticadas ou se sente alguma coisa, porque quando o tumor do colo do útero ele já tem 4 centímetros, já é uma lesão avançadíssima. E é difícil a mulher sentir alguma coisa. Quando sente, é dispareunia, que é a dor durante a relação, um sangramento anormal, né? E quando você é jovem, né, dos 25 anos até os 65, né, acaba que a gente negligencia uma coisa ou outra, né, uma dorzinha passa de ser percebida, um sangramento, a mulher acha que pode ter adiantado ou atrasado a menstruação, então é bastante importante o exame preventivo, por isso que é preventivo. A gente chama de preventivo e de Papai Nicolau, porque previne que se encontre um câncer de colo do útero avançado, né? Puxando o gancho do Março Azul, a colonoscopia é um exame que previne porque tira lesões que podem virar malignas, né? Então ele é uma prevenção no seu sentido maior da palavra. A prevenção do preventivo é detectar lesões iniciais antes que levem à infertilidade ou ao desenvolvimento do câncer de colo de útero. E o homem, diferentemente da mulher, ele vive menos, não é por conta daqueles memes de internet, não, que faz, né? Não, ele vive menos porque tem uma certa dificuldade de ir ao médico. Não sei se é preguiça, não sei se é medo. O homem conhece a dor do parto quando tem a gripe, né? Ou seja, ele jamais vai saber o que é a dor do parto. O homem é mais danado, é mais frouxo. Principalmente a mulher é o sexo forte. É forte demais. E aí você vai e tem esse detalhe de não procurar médico. Porque eu não sei se isso está na cultura, naquela coisa que o senhor falou lá no começo do programa, que eu acho fundamental em tudo, desde cuidar da nossa saúde até jogar o lixo no chão, que venha ter a ligação com a saúde da gente também, que a gente joga lixo na rua e aquilo ali causa os entupimentos, causa aquele monte de problema, e aí vem as sequelas das águas empoçadas, com tudo que, até com leptospirose, né? Aí você tá, mas como é que eu vou pegar leptospirose? Tá com machucadinho na canela? Passa numa água daquela de chuva, pronto. Não, doutor? É questão de saúde pública, né? A informação é a maior arma. É o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Justamente dar o substrato para o paciente gerar aquela pulguinha atrás da orelha, né? E falar, rapaz, tem que procurar o médico. Então, tudo isso nasce da prevenção. O exame de Papa Nicolau, ele deve ser feito a partir de que momento? Então, a orientação do Ministério da Saúde é a partir dos 25 anos. Né? Independente de vida ativa, sexualmente falando ou não? De vida sexual. Dá para colher a colpocitopatologia, né? O esfregaço, até de mulheres que são virgens, né? Existe uma maneira para isso. Óbvio que é extremamente confortável, é difícil, né? É pormenorizado. Mas a orientação, né? Existe os 10 anos, que são o marco da oncologia, né? Que é justamente o período da prevenção. Então, o ideal é que, no máximo, após 10 anos do início da vida sexual. Só que a experiência mostra que não é bem assim, sabe, Cláudio? A mulher tem que se cuidar. Sim. Quando ela inicia a sua vida sexual, não é só a questão do preventivo, né? Tem outras coisas que levam ao desenvolvimento de doenças, que são mais agressivas que o câncer. Então, eu sugiro que até antes do início da vida sexual, a mulher procure o seu ginecologista para obter informações. Então,
É o HIV, é gravidez indesejada, é dor crônica, né? É muito frequente também no meu consultório as pacientes que vêm por endometriose. Então, ter uma vida sexual saudável também sem dor é extremamente importante, e tudo isso passa pela informação e tratamento precoce com o ginecologista. Sim. Eu vou voltar aqui ao grupo e de WhatsApp do programa, porque tem uma outra pergunta aqui que vem eu já fiz a da Vera, da Luciana Portinho. Doutor Haroldo, uma satisfação me dirigir a você. Obrigado. Existe no horizonte da medicina a cura do câncer? Algum tratamento inovador à disposição da população via SUS? Se preocupe, eu repito as perguntas aqui que eu também esqueço. Quiçá uma vacina. Sabemos que a hereditariedade é um dado real. Pesa a favor ou contra? Quais os cuidados preventivos que, na sua prática oncológica, considera mais efetivos? O câncer continua seu avanço na população ou está sendo desbancado pelo Alzheimer? Cordialmente, Luciana Portinho, paciente salva pelas suas mãos cirúrgicas diligentes. Fico até emocionado. Um abraço, Luciano. Vamos lá. Eu vou tentar resumir tudo. Não, eu vou te perguntando aqui. E eu estou emocionado porque eu lembrei do caso da Luciana. Né? Então, o que acontece? Em primeiro lugar, o câncer é uma doença. Né? A gente já teve a tuberculose como no lugar do câncer. Né? A penicilina serviu para tratar outras coisas. Por exemplo, a sífilis também já foi uma doença incurável. E a medicina evolui. Né? As doenças cardiovasculares estão deixando de matar tanto quanto matavam. Então, hoje em dia, a gente não ouve mais tanto. Fulano morreu de infarto fulminante. Né? São casos agora que marcam muito mais. E isso é o avançado da medicina que acontece bastante com a evolução dela. Com o projeto Genoma, a gente teve a oportunidade de conhecer como o nosso corpo é construído, né? E como algumas doenças acontecem de maneira espontânea e como algumas doenças afetam mais uma pessoa em relação a outra. Né? Isso é o nosso DNA, é como que nós fomos desenhados, né? E o DNA a gente pega metade do pai e metade da mãe, a grosso modo. Né? Isso é a nossa história familiar. É muito importante hoje em dia uma especialidade dentro da oncologia, e aí eu quero mandar um abraço para um amigo que é o Dr. Gustavo Drummond. Né? É muito importante a genética oncológica, né? Então, a gente tem a história familiar, que nada mais é do que um espelho das mutações que a gente traz quando a gente nasce. Algumas síndromes familiares dizem que aquele grupo familiar vai ter câncer disso ou daquilo, isso acontece. E quanto mais a gente entende essa genética do câncer, mais a gente tem perspectiva de cura e cura. E aí, a genética do câncer mostra que o HPV é um grande formador de câncer. E a vacina da HPV é uma vacina contra o câncer. Diversos cânceres, principalmente colo de útero, sim. Né? Mas câncer de cabeça e pescoço também é extremamente beneficiado, né? O paciente é extremamente beneficiado com a vacina do HPV. Então, nós temos no horizonte aí, já vigente, uma cura do câncer. Os tratamentos, está extremamente difícil ser oncologista nos dias de hoje, porque é um volume de informação e desenvolvimento bizarro. Né? A gente tem hoje as técnicas que, de maneira galopante, vão mudando.
Aqui na nossa região agora a gente vai ter o robô para operar, né? Então, não há dúvida que a cura é uma realidade, tá? Para os diversos tipos de câncer. Existem coisas que a gente não compreende ainda na medicina. Eu não acho que eu vou ver a cura do câncer em definitivo com uma pílula certeira ainda na minha vida, mas em breve a gente vai tratar o câncer de maneira mais simplória, como se trata a tuberculose, como se trata as pneumonias, se trata a sífilis, porque os remédios melhoraram muito e vão melhorar. A gente tem um desenvolvimento da genética e da biologia do câncer enorme, né? Aqui na UENF tem grandes estudiosos disso, então, se aqui em Campos tem gente estudando isso muito bem, imagina no mundo inteiro. O horizonte é extremamente favorável. Mesmo que existam ainda os negacionistas, né? É a parte da medicina que a gente tem que olhar com os olhos do coração, né? Chega um momento que você tem que entender também a individualidade do outro. Quando eu era mais jovem, quando comecei aqui em Campos, várias vezes eu sentava, desenhava, explicava, e o paciente não entendia, né? Ou um acompanhante não entendia. E aí eu tomava aquilo para mim, né? Virava e falava, não, vamos lá, e carregava. A gente tem que entender a individualidade de um do outro, né? E às vezes a gente tem que deixar as pessoas seguirem seu caminho. Às vezes é difícil a gente entender essa parte aí. Tem uma outra comparação que ela faz aqui também que eu acho interessante. A minha avó, que eu não conheci, morreu de tuberculose. Quantas pessoas morrem de tuberculose hoje? Né? Só tuberculose, o tratamento basicamente é alimentação. Não, um remédiozinho, alimentação reforçada, né? Tem também aqui no stream, mas tem a última da Luciana Portinho, eu acho interessante também, que é o Alzheimer. E, coincidência ou não, a gente tem percebido um aumento de Alzheimer na população. Então, a gente tem que entender que a população está vivendo mais, né? Como eu disse, as doenças cardiovasculares reduziram sua mortalidade, né? Os traumas também, né? Reduziram sua mortalidade, então dá chance ao surgimento das doenças da senilidade, né? Então, o câncer ele ainda acontece em indivíduos mais idosos. Eu costumo dizer que quando eu era criança, eu conhecia poucas pessoas acima de 70. Todos os meus avós morreram com menos de 70. E hoje em dia você vê idosos de 90 anos. O primeiro paciente que eu operei aqui em Campos, né, tinha 96 anos. E está vivo até hoje. Né? Então, a gente vê que o avançar da idade, o surgimento dos idosos extremos, né, que são aqueles acima de 70 anos, extremamente ativos, né, fez com que a gente reformulasse também o olhar do tratamento. Às vezes, alguns pacientes que têm uma saúde mais reservada, a gente tem que tratar diferente daqueles que têm uma idade mais jovem, porque é uma população diferente, né? Aquela questão da melhor idade, agora tem a melhor idade, né? Você vê, 96 anos, olha que maravilha. Tem uma pergunta aqui, olha que interessante essa pergunta. Eu acho que é aquele retrato fiel daquilo que o senhor falou mais cedo sobre a questão da informação. E vem aqui do nosso ouvinte, o Renato Carvalho de Oliveira, que está sempre participando, está sempre aqui ativo com a gente. Agradeço ao Renato. Bom dia, doutor. Tem uma frase que diz, Renato falando, abre aspas, só fica doente quem faz exame, fecha aspas. Em cima dela vai minha pergunta. Tem pessoas que têm uma vida saudável, maravilhosa, são felizes e tal. Num exame de rotina descobre um câncer e daí para frente
é só ladeira abaixo. A pessoa vai definhando até morrer rapidamente. Se ela não descobrir, não viveria mais e melhor? Como o senhor vê essa aceitação do diagnóstico por câncer? Diagnóstico, ponto, interrogação, obrigado. Foi o Renato Carvalho. Não sei. Porque isso é individual, né? A gente tem que entender também as crenças, né? Quando eu falo crença religiosa, a bagagem que as pessoas trazem. Então, a questão de só tem doença quem faz exame. Não. A doença você pode descobrir enquanto ainda dá para curar ou enquanto não dá, né? E isso é prevenção, né? Então, o grande inimigo do câncer é a prevenção. Porque você vai encontrar o câncer antes dele acontecer ou em estágios iniciais, que quase todos os cânceres, é difícil citar um câncer que em estágio inicial não é curável, né? Qual que é o grande problema? Você ter que quebrar sua rotina, né? Para ir num banco que você não tem conta pagar um boleto, é desagradável. Você quebrar sua rotina para ir no médico, né? Sentar, esperar, e faz exame, consulta, é desagradável. Descobrir algo que quebra essa rotina, muda ela completamente, é desagradável. O ser humano está muito apegado à rotina. E aí, a partir do momento que você traz isso para a sua rotina, né, a prevenção para a sua rotina, é a mulher quando vai tomar banho, o autoexame da mama, né? O homem também, ele realizar os seus autoexames, por exemplo, tumor de testículo, é algo que você identifica no autoexame, né? Simples banho, né? É você olhar no espelho e ver uma mancha diferente que apareceu. Então, não é só tem doença quem faz o exame. Não. Só descobre cedo quem faz exame. E aí existem maneiras de se fazer exames. Claro que quem faz exame vai descobrir se tem ou se não tem. Eu não sei, essa coisa de isso é bem real, isso que o Renato trouxe. Não sei em que proporção, mas isso é bem assim... individual, né, Cláudio? É individual, isso que você falou. A gente vive numa era de entender o jeito do próximo, né? Então, é opinião política, é opinião sobre a saúde. É individual, a gente tem que respeitar. Tem uma outra pergunta aqui, tá lá no Instagram. O Tiago Furtado diz aqui, Tiago Furtado Feijão, doutor Haroldo, hoje em dia, com o aumento de relações homoafetivas e com a vacina do HPV disponível, a incidência do câncer do colo do útero tende a diminuir? Tem mais uma. E as virgens têm incidência menor do câncer? O câncer do colo do útero está associado ao HPV, tá? Mas quando a gente fala do câncer do colo do útero, a gente está falando principalmente do carcinoma epidermóide do colo do útero. Existem outras entidades, né, adenocarcinoma, alguns tumores mesenquimais do colo do útero, que independe. Mas em nada tem a ver sobre relação homoafetiva ou não, tem a ver com o HPV, né? E o HPV é papiloma vírus humano. Não é papiloma vírus feminino ou masculino. É papiloma vírus humano. Perfeito. Pergunta do Murilo, Murilo teve aqui recente, estou confundindo, do Alfredo Diegues. E aí a gente passa um pouco para a área da prevenção, que a gente tem que, né, também abordar e falar muito, que são os cuidados. E aí, que a gente está falando sobre vacina, esses já na ponta medicinal. Mas eu digo, cara, no dia a dia, naquele hábito alimentar, no hábito de exercício e essa coisa toda, o Alfredo Diegues coloca aqui, pergunte ao Dr. Haroldo se existe algum estudo sobre os novos hábitos alimentares e o aumento do câncer. Alimentos ultraprocessados,
carne com excesso de antibióticos, agrotóxicos sem controle nas frutas e legumes, essa coisa toda. Rapaz, esse é um tema que está em voga, né? Porque a gente está aprendendo o que não comer e como comer também, né? Sim, sim. Os alimentos ultraprocessados, os embutidos, né? Então vem linguiça, salsicha, mortadela, essas coisas, foram recentemente colocados num patamar igual ao do cigarro, né? Porque tem Pai, o que eu não fumo, eu gosto de salsicha. Eu odeio cigarro, mas eu adoro salsicha. Então tô morto. Esses alimentos, eles levam alguns condimentos, muito sal, e o processo, né, de feitura deles gera nitrito. Né? Nitrito, nitrato. Quando não gera, já é adicionado. Já né? é adicionado, exatamente. Então, quando você vê lá acidulante, não sei o que, é isso aí. Rapaz, isso aí é danoso mesmo, hein? Eu vou te ser bem sincero, eu não sou nenhum exemplo de alimentação, mas é claro que os embutidos são terríveis, e é uma memória afetiva minha, que outro dia eu estava com minha esposa, né? Um beijo para a Anne, eu passei no supermercado, comprei a carne enlatada, porque é uma memória afetiva do meu avô. Sim. Aí ela, você vai comer isso? Eu disse, rapaz, não me julga, é só um pouquinho. Né? E tinha anos que eu não comia aquilo ali. A presuntada, aquela no... Swift. Swift. Rapaz, aquilo é muito bom. Foi inventado aquilo para guerra, não foi? Acho que foi, né? Para guerra. Assim, se tem alguém que goste mais de embutidos, enlatado não gosto mais, mas de embutido do que eu, mortadela. Eu gosto tanto que eu estudei e virei charcuteiro. É bom, né? Mas não, bom. Na boa, você vê lá. É bom, mas é ruim, é péssimo. Então, aí eu entendo o que é nitrito, o que é nitrato, o que é emulsificante, o que é GSM, glutamato monossódico. E outra coisa, né? Principalmente no cultivo de frango e carne, né? A adição de hormônios. Existe isso, doutor? Existe, né? Principalmente, por exemplo, na endometriose, que é algo mais imediato, é mais sensível, né? Você tem mulheres que têm um aumento forte das dores, né, pélvicas, das dores associadas à endometriose. E nos pacientes que já têm o diagnóstico de câncer, esses hormônios, né, também provocam um limiar de dor mais baixo. Então, peraí. Eu não como salsicha todo dia. Mas não como porque não pode, porque se pudesse eu comeria. Mas não tem vergonha de falar nenhuma, não tem problema nenhum. Mas meu filho que só come peito de frango, porque malha, porque... Que seja orgânico, né? Como? Não sei. Porque quem que fiscaliza também a produção desses alimentos orgânicos, né? Tem uma fiscalização, mas... São coisas simples, né? Até no cultivo de ovos, né? Você encurtar o dia com luzes artificiais, mas sim. Promove uma oviposição, né? A galinha bota mais ovos ali durante um período mais curto, né? Então, assim, isso libera toxinas na própria galinha, não é um ovo saudável como o da roça, né? Para você, eu fui criado na roça, para você comer uma galinha da roça, um frango da roça, até ele se formar e ficar com o peso ideal, você vai levar aí uns 8 meses, quase um ano. Hoje um frango de granja é pronto para abate em 45 dias. Os hábitos alimentares do brasileiro, como um todo, né, são questionáveis. Eu costumo dizer aos meus pacientes que está no Globo Repórter sexta-feira quase todo mês. Não tem segredo, né? É fazer atividade física, você ter uma dieta rica em vegetais frescos, né? E o uso de proteína de origem animal comedido. Lá em casa a gente come bastante peixe, né? Sim. E um grande fornecedor de peixe lá de casa é o doutor Heraldo,
que é neurocirurgião e pescador. Boa. Ele me dá muito peixe lá em casa, então a gente come bastante frutos do mar, porque é rico em ômega 3, que é um conhecido antioxidante. Mas os mares também não estão contaminados, os peixes não estão cheios de partículas de plástico. Eu tenho um amigo pequeno. A gente ainda não vive de luz, né? Eu tenho um amigo que pegou, ele adquiriu essa cisticercose, esse nome mesmo? É uma doença que tinha muito na carne do porco. Não, mas tem do salmão também, né? Tem no salmão? Sabe de onde ele pegou? Do alface. Então, é porque o ciclo vital, né, da tênia, né? Ele tem estágios larvais, né, estágios que são da própria tênia. Isso é a maneira como o verme se reproduz. E aí isso está associado a ele não ter cuidados básicos também de higiene. De higiene, isso aí. Como lavar as frutas e vegetais, o ideal é que deixe de molho no cloro, né? Isso. E aí esses vegetais, quando você lava, você não está tirando só o cisticerco, não. Você está tirando agrotóxicos. Aqui na nossa região a gente tem um índice elevadíssimo de tumores de vias biliares e pâncreas associado à cultura do abacaxi, né? Sim. Eu não sei ao certo qual que é o mecanismo, mas isso acontece. Tem um abraço aqui para o senhor, que eu tive o prazer de recebê-la também aqui recentemente. Ela é oncologista também. Deixa eu só pesquisar aqui para falar o nome certinho e não cometer aqui nenhuma gafe aqui, onde eu sou campeão. Doutora Janaína Lobo. Fera. É fera, né? Ela tem um Instagram chamado Oncodicas. E ela diz aqui, ó: excelente, parabéns à equipe Folha, Unimed e Dr. Haroldo. Prevenção é sempre importante. Doutora Janaína é a fera, né? Aqui em Campos a gente está bem servido de médicos Não, oncologistas. vamos falar sério, tem um timaço aqui fantástico, né? Sobra a camisa 10 aí dessa galera. A Unimed também tem encontro. Aliás, vocês atendem Unimed, a ela também atende. A gente tem um horário lá no Centro de Oncologia da Unimed, vale a pena a visita. Né? Fala um pouco sobre esse centro, como é que está a estrutura modernizada? Lá do Hospital da Unimed. Aqui na Rua do Leão, famosa. Na Rua do Leão, né? Isso, Visconde de Itaboraí. Na Visconde de Itaboraí. E o Hospital da Unimed é um hospital que nos últimos anos, né, nos últimos 10 anos, tem passado por um processo de reformulação. Foi o primeiro hospital acreditado, que é um selo de qualidade internacional, foi o primeiro hospital acreditado da cidade. Então, está com uma mudança, uma gestão, a Unimed como um todo, focada na qualidade, né? E aí queria mandar aqui um abraço para os diretores do hospital, o Dr. Selmo, o Dr. Fabrício, né, os diretores da Unimed, que é um prazer falar que, principalmente quando a gente fala de assistência do plano de saúde, a gente passa por alguns processos de auditoria, né, e tem as questões de estar ou não incluso no rol da ANS, mas o paciente que ele tem Unimed Campos, né, quando a gente tem um caso mais difícil, que precisa de algo diferente, um WhatsApp, os diretores já ajudam o paciente, eles são mais sensíveis ao paciente do que a questão burocrática, né? O Dr. Wilson, que é um dos diretores, ele fala: primeiro vamos resolver o problema do paciente, depois a gente vê o plano. E isso é muito importante, né? Mas é uma mudança, né, da gestão que foca realmente na qualidade. Humanização. Perfeito. Não, acho que a saúde precisa primeiro ser humanizada para ela dar certo. Individual, né? Individual. Se ela parte de um princípio desse, onde um diretor de um plano fala: vamos resolver o problema do paciente, depois a gente vê o plano, tem tudo para ser sucesso em qualquer lugar, não entendo? Tem muitas perguntas ainda, o tema gera aí uma série de dúvidas.
E tem uma coisa que eu falei desde o começo do programa, que é a idade da mulher poder realizar o sonho de ter um filho. Hoje está muito maior, muito melhor. Eu queria falar um pouco nesse assunto e antes até a gente pode voltar depois do intervalo falando sobre como que é o tratamento, que tipo você falou aqui sobre prevenção, falou sobre os cuidados devidos, os momentos. A gente pode falar também sobre os tratamentos um pouco mais detalhados e evidentemente sobre essa questão da mulher hoje poder ser mãe, né, numa idade que, sei lá, há 30 anos atrás, nem se 40 anos atrás, não tão, porque assim, é o que você falou. Eu estava outro dia acompanhando uma palestra, o cara falou, cara, o nível de informação hoje, o nível de volume de informação hoje, ele é tão grande, que é humanamente impossível você conseguir ler o que foi postado em 24 horas numa rede social, por exemplo. Não dá. Você ia precisar de um mês para ler o que foi postado em uma rede social, num dia. Então você não tem... Antigamente, e aí você fala década de 80, década de 90, os carros eram lançados, assim, na Europa lançou o Passat, depois ele chegou nos Estados Unidos, aí até a Siri ajuda a fazer o programa aqui, ó. Entendeu? Então assim, a coisa tá desse jeito. Aí você vai nos Estados Unidos, lançou um carro, porque aquilo ia lançando para o continente, para o país. Hoje não, tem um carro lançado simultaneamente no mundo todo, a todo instante, a toda hora. O mundo ficou pequeno. Globalizou. Mas a questão da fertilidade... Pode me permitir eu te interromper? Vamos. Para você só dar mais uma audiência, que o programa está com um engajamento aqui fantástico. E a gente vai lá para o intervalo rapidinho, mas é 2 minutos só para a gente voltar e fechar esse programa de hoje e falar sobre a fertilidade e esses tratamentos aí com, né, o sucesso que o senhor já cantou aqui para a gente antes. São 8h38. Voltamos em instantes então com o Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e também com vacina Plínio Bacelar.